Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Bem-vindos. Hoje a gente vai analisar um caso bem impactante lá de Alagoas. A morte do Gabriel Lincoln Pereira da Silva, um adolescente de 16 anos. Sim, um caso que aconteceu em Palmeira dos Índios, em maio de 2025, durante uma abordagem policial. Exato. E o que a gente tem para discutir aqui são informações da imprensa local, tipo Tribuna do Sertão, Rádio Cacique FM, e também um comunicado oficial do Ministério Público de Alagoas, o MPAL. A ideia é entender a denúncia contra os policiais militares. Não só as acusações em si, mas como as provas técnicas parecem contradizer, e muito, a primeira versão de que aconteceu. É uma reviravolta interessante, né? Começa como um tipo de incidente, infelizmente, até comum. Uma perseguição policial, né? Isso, uma perseguição a um rapaz numa moto que termina de forma trágica. A polícia apresentou uma versão, claro, falou em troca de tiros. Certo. Mas aí é que entra o ponto crucial. Os laudos da polícia científica. É fascinante ver como a ciência forense entra em cena para desafiar diretamente essa narrativa policial. Desafiar é pouco, né? Pelo que saiu, parece que desmonta a versão. Pois é, o próprio MPA usou uma frase forte, algo como contra provas técnicas não há argumentos. Isso já dá o tom da coisa. Ok, então vamos mergulhar nisso. Quais foram essas provas técnicas que mudaram tudo? Bom, a primeira coisa que a polícia científica pontuou foi a tal da inviabilidade física e técnica. Inviabilidade. De que exatamente? Do Gabriel ter conseguido sacar e disparar uma arma de fogo enquanto era perseguido na moto. Ah, entendi. Peraí, vamos visualizar. Ele tá na moto, fugindo, de capacete, com mochila nas costas? Exato. A perícia considerou o porte físico dele, todo esse equipamento, a dinâmica de pilotar uma moto em fuga, sabe? Sob pressão. Não parece fácil mesmo. A conclusão técnica foi que, seria praticamente impossível ele ter agilidade e estabilidade para pegar uma arma e atirar na viatura. Isso já abala muito a ideia de um confronto que ele teria iniciado. Com certeza. Só isso já seria uma bomba. Mas teve mais coisa, né? A arma que os policiais apresentaram. Sim, a arma é outro capítulo importante. Um revólver calibre 32. Que eles disseram que era do Gabriel. E que ele usou. Isso, só que aí entrou a genética forense. Fizeram um exame de DNA na arma. E o resultado foi surpreendente. Acharam 2 perfis genéticos diferentes na arma. Podem ser de quem manuseou antes, na apreensão, enfim. Mas o ponto-chave não é esse. O ponto-chave é que nenhum era do Gabriel. É isso. Exatamente. Nenhum dos perfis genéticos encontrados bateu com o DNA do Gabriel Lincoln. Uau! Então, peraí. Além de ser fisicamente improvável ele atirar, a arma que apareceu, ele nem teria encostado nela. É o que a prova de DNA sugere fortemente. Isso não só questiona se ele atirou, mas levanta dúvida até sobre de onde veio essa arma, como ela foi parar ali ligada a ele, sabe? Nossa, isso muda tudo. A narrativa de estava armado e atirou fica muito frágil. É extremamente frágil. E ainda tinha a história dos disparos, né? A versão inicial falava em troca de tiros, plural. Correto. E aí vem mais uma peça. As testemunhas, pessoas ouvidas no inquérito. O que elas disseram? Relataram ter ouvido apenas um disparo, um único tiro. Um só. Um só. O que, convenhamos, não combina nada com troca de tiros, que pressupõe vários disparos dos dois lados. Um tiro único sugere muito mais um disparo unilateral, da polícia, no caso. Faz sentido. Um tiro, DNA que não bate, dificuldade física de atirar. O conjunto de provas parece bem forte mesmo. Como é que isso virou acusação formal na justiça? Bom, com base em tudo isso, perícia técnica, DNA, testemunhas, o Ministério Público entendeu que a morte do Gabriel não foi legítima defesa. Nem aquela legítima defesa putativa, sabe? Quando um policial acha que está em perigo, mas não está. Não foi nada disso, então. Foi. Para a promotoria, foi crime mesmo, homicídio, e não um homicídio simples. Foi aí que entrou o tal do dolo eventual. Confesso que esse termo sempre me dá um nó. O que significa nesse contexto? Não quer dizer que o policial queria matar, é isso? Exato, a diferença é chave. O dolo direto é quando a pessoa tem a intenção clara de matar. O MP não está dizendo necessariamente que o sargento saiu para matar o Gabriel. Tá. O dolo eventual é diferente.
Acontece quando a pessoa, mesmo sem querer diretamente matar, ela prevê que a ação dela pode causar morte, ela assume esse risco conscientemente e mesmo assim ela age. Ah, entendi. Tipo, olha, sei que atirar na reeleição dele pode dar muito errado, pode matar, mas eu vou atirar mesmo assim, tô ciente do risco. Seria isso. Perfeito. É exatamente essa a lógica da acusação. Eles argumentam que, ao atirar na direção de um adolescente, que as provas indicam estar desarmado, em fuga numa moto, uma situação super instável, o policial, no mínimo, previu que matar era um resultado possível, até provável. Uhum. E ao fazer o disparo mesmo assim, ele teria assumido o risco de causar a morte. Para a promotoria, essa aceitação do risco é o dolo eventual. É uma linha tênue com a culpa-acidente, mas juridicamente faz toda a diferença. Entendi a diferença agora. E, além do dolo eventual, falaram em homicídio qualificado, né? O que qualificou o crime. Sim, adicionaram uma qualificadora. O uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Está lá no Código Penal, o artigo 121. E o que seria esse recurso, no caso? Pode ser várias coisas. O fator surpresa do tiro, por exemplo, ou a própria vulnerabilidade do Gabriel na moto, fugindo, sem ter como se proteger ou reagir a um tiro vindo de trás ou do lado, entende? Essa qualificadora aumenta a pena em caso de condenação. Certo. Com esse cenário todo, quem foi denunciado formalmente e por quais crimes exatamente? O promotor João de Sá Bonfim Filho, lá de Palmeira dos Índios, foi quem assinou a denúncia. O sargento do Pelopes, que é apontado como quem deu o tiro fatal, Sim. foi denunciado por homicídio qualificado, com essa qualificadora que a gente falou, e na modalidade de dolo eventual. Mas não só isso. Teve mais para ele. Ele também foi denunciado por fraude processual. É um crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade. Fraude processual. Isso tem a ver com tentar alterar a cena do crime ou algo assim? Exatamente. A acusação é de que teria havido uma tentativa de mudar a verdade dos fatos depois que tudo aconteceu. E os outros policiais da viatura? O motorista ou o outro patrulheiro? Eles não foram acusados pelo homicídio, já que não atiraram, mas foram denunciados também por fraude processual. Ah, os 3 por fraude processual, então. Sim, só que para os outros 2, a denúncia menciona concurso de pessoas. Ou seja, a acusação diz que eles teriam colaborado, participado, de alguma forma, dessa suposta tentativa de fraudar as provas ou a cena. Entendi. Então, a acusação contra os outros 2 foca totalmente no pós-tiro, na tentativa de encobrir as coisas. E isso levanta uma questão séria sobre o que aconteceu depois do disparo fatal. Fraude processual, nesse contexto, é basicamente tentar mexer no local, nas coisas, nas pessoas, para enganar o juiz ou o perito. Tentar montar um cenário falso para justificar a ação. E quais seriam os indícios dessa fraude que a promotoria apontou? O MPA fala em elementos volitivos indiciários. São tipo pistas da intenção de manipular. Como o que, por exemplo? Citam omissões, inconsistências nos primeiros depoimentos dos policiais. Coisas que não batiam. Falam também de aparente tentativa de combinar as versões entre eles, para ficar tudo redondinho, sabe? O que é um sinal clássico de tentativa de encobrir algo. Imagino que a arma sem o DNA do Gabriel entre forte nessa acusação de fraude, né? Com certeza. A possível manipulação da chamada cadeia de custódia da arma é central. Cadeia de custódia é o registro de por onde a prova passou, né? Exato. Quem pegou, quem guardou, quem levou para a perícia, qualquer falha aí pode comprometer a prova ou, como parece ser o argumento aqui, indicar que tentaram plantar ou mexer na evidência. A arma aparecer do nada, sem o DNA da vítima, seria o maior exemplo dessa suposta fraude. Faz sentido. O MPL também cita que teriam ouvido frases ditas pela guarnição logo depois do ocorrido que poderiam indicar essa intenção de forjar uma situação. É interessante como uma coisa amarra a outra, né? A acusação de fraude processual parece que acaba reforçando a tese do dolo eventual no homicídio. Exatamente. Se a gente junta as peças, a acusação sugere que essa suposta tentativa de alterar a cena, de plantar a arma, de combinar versões, não é só um crime à parte. Seria uma prova de que eles sabiam que o tiro não foi legítimo. É essa a leitura da promotoria. Por que alguém precisaria encobrir ou manipular se a ação original foi correta, foi legítima defesa? Essa consciência posterior de que o ato foi errado, ilícito, reforçaria a ideia de que o risco de matar foi sim assumido lá atrás na hora do tiro. A fraude seria tipo a consequência dessa consciência. Entendi a lógica da acusação. Além das denúncias criminais em si,
O Ministério Público fez mais algum pedido para a Justiça? Fez, sim, 2 pedidos importantes. Primeiro, pediu para fixar um valor mínimo de indenização para a família do Gabriel, reparação por danos morais, materiais. Isso já na ação criminal. Sim, o Código de Processo Penal permite pedir isso. E o segundo pedido foi a aplicação de medidas cautelares contra os 3 policiais. Que tipo de medidas? Prisão? Não pediram prisão preventiva, mas pediram outras medidas. A principal foi o afastamento deles das funções públicas. Ah, que eles parem de trabalhar como policiais enquanto o processo rola. Exatamente. Até ter uma decisão final. O objetivo geralmente é proteger a investigação, evitar que influenciem testemunhas ou garantir a ordem pública, sabe? O juiz é quem decide se aceita ou não esses pedidos. Compreendi. E só um detalhe que acho importante mencionar. Uma das fontes disse que a foto do Gabriel, que circulou bastante, foi divulgada com a autorização do pai, né? Sim, a Tribuna do Sertão fez questão de registrar isso. É um detalhe sensível, mostra a vontade da família em meio a toda essa dor e exposição. Bom, acho que cobrimos bastante coisa. Recapitulando o essencial. Temos uma versão policial inicial de confronto, que, segundo o MP, foi por água abaixo com as provas técnicas, laudo físico, DNA negativo, testemunha de tiro único. Uhum. Isso levou a acusações bem pesadas. Homicídio qualificado por dolo eventual para o sargento que atirou e fraude processual para ele e para os outros 2 colegas de farda. Exato. Então, olhando para o quadro geral, o que tudo isso realmente significa? Olha, em primeiro lugar, acho que demonstra a força e a importância da investigação técnica, da perícia científica, especialmente nesses casos de uso de força letal pelo Estado. A ciência falando mais alto que a versão inicial. Parece que sim, nesse caso. A ciência forense foi aparentemente decisiva para as conclusões do Ministério Público e para essa denúncia tão grave. Mostra que a versão oficial precisa sim ser checada rigorosamente com base em provas objetivas. E que mais? Quais as implicações maiores? Bom, esse caso ilumina a necessidade de transparência, de responsabilização, o tal do accountability, nas ações policiais que terminam em morte. Mostra o papel fundamental do sistema de justiça, MP, Polícia Científica, Judiciário, em buscar a verdade dos fatos, né? Certo. O MPASA agiu com base no que apurou, cumpriu seu papel de acusador. Agora, claro, o processo continua, os policiais vão ter toda a chance de se defender, apresentar suas provas, contestar os laudos. Sim, tem todo um processo pela frente. Exato. O julgamento, seja no júri popular para homicídio, seja com juiz para fraude processual, é que vai dizer no fim das contas se são culpados ou inocentes. Com certeza. O processo está só começando. E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? Além do que vai acontecer juridicamente com esses policiais, o que esse caso do Gabriel Lincoln lá em Alagoas nos ensina sobre o desafio que é verificar narrativas oficiais, ainda mais em situações tensas como uma perseguição. É um ponto crucial. E mais ainda, como é que o surgimento de provas técnicas tão fortes como esse DNA e a análise da dinâmica pode afetar a confiança das pessoas nas instituições. Será que isso pode, ou deveria, impulsionar discussões mais sérias sobre protocolos policiais, sobre treinamento, sobre mudanças para evitar que tragédias assim aconteçam de novo? Fica aí para a gente pensar. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.